Nós existimos em um mundo mutante, em um mundo de fluxo. Evidentemente, você na sua vida deve planejar, executar, viver. O sentido da vida mesmo é viver a vida. O problema é que nós damos importância demais a tudo que nós planejamos. Por exemplo, eu planejo uma determinada coisa, quando não realizo eu sofro. Mas não é assim. Eu planejo uma coisa, se não realizo daquela maneira, é de outra. Quando você vai andando na rua, você vai brigando com tudo. Ah, tem essa árvore no caminho, eu tenho que desviar, tem aquilo, eu planejei em linha reta. Não, você vai andando, vai desviando, mesmo sem pensar, vai andando, aí chega lá. Mas se você tiver uma ideia de andar em linha reta e uma ambição de realizar as coisas da forma como você realizou, você vai sofrer. Então, isso me faz lembrar uma frase que ficou famosa, foi uma resposta que Saikawa Roshi, meu professor atual, que é superior geral da América do Sul, no Zen. Eu perguntei a ele: o senhor me deu tal encargo agora, que instruções o senhor me dá? E ele respondeu: por que eu lhe daria instruções? A vida se mostra a cada passo. E eu, puxa vida, bem resposta do Zen mesmo, né? A gente pensa que vai ter uma coisa e recebe uma verdade evidente pela cara, que não tem o que discutir. É como eu fazer uma palestra do Zen. Eu estava falando com uma mestra, Hila Down, da África do Sul, anos atrás, e ela disse assim: você vai fazer uma palestra, não prepare, não planeje. Se você vai falar sobre o Dharma tem que estar vivo dentro de você. Você pega o microfone, olha para a plateia e começa. Você tem que manifestar o Dharma, não pode planejar. Se você escrever a palestra e for ler, vai ser uma palestra chatérrima. Então, também aqui na palestra, a vida se mostra a cada passo. Mais uma pergunta? O brasileiro... Ele primeiro, você já fez. No começo você tinha essa rotina de estar sempre viajando, né, como consultor e tal. Como você mantinha a impermanência e a incerteza das coisas na memória, assim, no meio dessa rotina tão acelerada? Como é que foi o processo de manter isso? Bom, naquele tempo eu me estressava. Depois que eu me tornei monge, fui aprendendo a não pensar a respeito. A vida se mostra a cada passo. Quando você chega lá, você vê o problema. Aí você vai tratar do problema. Antes eu ficava pensando: eu vou chegar lá e vai acontecer isso, isso e aquilo, e fulano vai dizer isso, e ciclano é inimigo desse projeto, etc. e tal. E ficava pensando no assunto. Quando eu chegava lá, o fulano tinha saído da empresa. Aí eu aprendi idiotice minha, né? Quando eu estou no avião indo visitar uma empresa, eu tenho que ler um livro. É não pensar a respeito. Quando eu chegar lá, eu vejo. Né? Isso não significa que depois você não vai fazer planejamentos, isso e aquilo. Aí você faz os planejamentos, escreve, e coloca no computador, vai dormir, né? Se você deitar e ficar pensando isso, aquilo, e o que vai acontecer, se vão gostar, se não vão gostar, você não vai dormir direito. Por isso, a gente aprende no Zen: hora de comer, comer, hora de dormir, dormir.
já que a gente está nessa pergunta, só para aproveitar, como é que o senhor faz para discernir o que deve ser planejado e o que deve ser vivido no presente? Vamos supor. Não, todo trabalho tem que ser planejado. Todo trabalho tem que ter um planejamento. Só que, como se diz em termos militares, você planeja, mas os planos não resistem ao contato com o inimigo. Você sempre tem que ter planos. Mas os planos vão ser alterados no primeiro contato com o inimigo. Se você joga xadrez, você vai saber, você pode planejar uma abertura. Aí planejou, estudou uma abertura. Estudou uma abertura muito bem, jogou lá um gambito da dama. No 9º lance, o adversário faz um lance não teórico, não previsto, que você nunca viu, afinal tem bilhões de lances pela frente, essa partida é toda diferente do que você imaginou, e você vai ter que pensar. Porque os planos não resistem ao contato com o inimigo. Mas, se você não souber nada do gambito da dama, no 5º lance você vai estar perdido, se o inimigo souber. Se o adversário souber, você está perdido. Portanto, é necessário ter planos, estudar os planos, mas tem que estar pronto para enfrentar a mudança que vai ocorrer a todo instante. Isso vai acontecer em todas as atividades empresariais. Planejamentos de marketing, pesquisa, o que você quiser. Conduta humana, novas leis, competidores inesperados, mil coisas. Se você olhar a história da nossa computação agora, 1950 aproximadamente, um diretor da IBM disse que no mundo não tinha mercado para mais de 50 computadores. Ele estava pensando em mainframes, enormes computadores, né, que eles tinham na época. E nenhum pessoal da IBM pensou nos computadores pessoais que foram feitos por Steve Jobs e Wozniak numa garagem na Califórnia. Mas esse pessoal, Steve Jobs e Wozniak, não viram o grande negócio do software, nem a IBM. Quem viu foi um sujeito chamado Bill Gates, que vendeu e fez um contrato com a IBM e acabou ficando o homem mais rico do mundo durante um bom tempo. Mas esse cara genial, Bill Gates e tudo mais, ele não viu a internet, nem os primeiros browsers. E o pessoal que fez os primeiros browsers e tudo mais, a internet, não viu Skype, não viu a comunicação via IP, que todo mundo usa hoje. E o pessoal, todo mundo que viu, que fez esses negócios da comunicação, telefonia por IP e tudo mais, não enxergou a grande solução do smartphone. A cada passo, a genialidade que procurou uma solução não vê a solução seguinte, porque ela é inesperada demais e normalmente é feito por alguém que não está comprometido com o mainstream, com a corrente principal do pensamento naquele momento. Nós somos surpreendidos constantemente por coisas que todo mundo pensava que não. Na realidade, a televisão é o grande definidor das eleições. Não foi. Mudou tudo. Agora é o WhatsApp. E na próxima? Como é que vai ser? Então existe uma mudança acelerada e as pessoas não veem as coisas que estão sucedendo. E não admira que, assim, coisas concretas, nós sejamos tão cegos, não admira que nós sejamos tão cegos também com nossas próprias vidas. As coisas mais evidentes que são causas do sofrimento estão sendo ensinadas pelo budismo há 2.500 anos e as pessoas continuam batendo a cabeça.
esperando estabilidade, né? Esperando não morrer e ir para um paraíso qualquer, esperando ter um espírito eterno, que se o eu sobreviva. O eu não sobrevive a uma doença de Alzheimer. Vocês querem que sobreviva a morte? Então, nós dizer para as pessoas, vocês têm que abandonar o seu apego ao seu eu, é uma coisa tão difícil que exige um treinamento adequado para isso. E que é a solução real para o sofrimento, para despertar. Porque iluminação não é a palavra certa, né? A palavra mais certa é despertar. Despertar das ilusões. Isto sim é a solução do sofrimento. Boa noite, muito obrigado.